Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia para o terceiro ano desta semana. Nesta semana, iremos trabalhar o seguinte tema: poder e política, exercício e participação. Pensando que poder e política, a política tem um certo poder, dá ao político, o representante do povo, poder criar leis, ajudar na melhoria e no bem comum. E o exercício desse poder é justamente atender à demanda e à participação do povo diante daquilo que o povo está necessitando e até mesmo para o progresso da sociedade como um todo. Quando isso não acontece, o povo sofre e perece, né? Mas vamos lá entrar no texto para refletir um pouco do tema e conteúdo dessa aula dessa semana. Então aqui a gente vai ver que por meio do exercício da política, do diálogo, da palavra, da persuasão, os seres humanos também transformam a sua realidade. Ou seja, a política vem para isso, vem para melhorar em prol do povo e do bem comum ali, né? É por ela que os desprovidos de direitos e benefícios podem mudar a sociedade e atuar coletivamente em prol do bem comum. Mas, alunos, quando os meios políticos não estão disponíveis, ocorre o uso da força, quando eles atendem somente os seus próprios interesses. Nesse caso, as práticas políticas perdem a relevância, a importância e o povo se vê impedido de decidir sobre os seus próprios representantes, como no caso quando há um golpe militar, a ditadura militar, ou seja, acaba sendo ilegítimo o processo político e que não atendem mesmo aí às necessidades do povo e das participações e decisões do destino da cidade. Aí já não cabe mais a grande população, né? Nem intervir e ajudar a questão do Estado ou mesmo do país. Mas aí entra uma outra questão que eu quero abordar com vocês, alunos, na aula de hoje. Há uma parcela da população brasileira que ainda acredita que a política se restringe aos políticos. Ou seja, né? Quem nunca ouviu aquele tipo de comentário? Política é coisa de político. Isso é muito comum e foi criado historicamente, alunos. Mas vamos tentar entender através do texto por que essa mentalidade foi sendo criada, né, ao longo da nossa história. Então vem ali, né, parte da população brasileira ainda acredita nessa ideia de que a política se restringe aos políticos, que ela é cansativa e que deve ser deixada para quem entende do assunto. E aí, de certa forma, fica muito difícil a sociedade como um todo se envolver e participar da política. Mas vamos ver como essa mentalidade foi criada ao longo da história. Essa atitude tem raízes antigas, essa ideia, pois desde a independência até o início do período republicano, votar e ser votado era um privilégio dos ricos e dos poderosos, né? No decorrer do século XX, existiram ainda regimes políticos autocráticos, ou seja, caracterizados pelo autoritarismo e pela concentração do poder. Os governos autocráticos, alunos, visavam apenas controlar a sociedade, né, por meio da repressão, da opressão do povo, como o Estado Novo, na década de 30 a 40, ou no período ali da ditadura militar, né? Tudo isso, então, foi colaborando, foi contribuindo para afastar o povo da política e espalhar a ideia de que ela cabe apenas aos políticos, né, aos partidos e aos políticos eleitos. Mas aí a gente vê através de uma reflexão, né, mesmo estamos aqui em sociologia, mas uma reflexão filosófica em que o próprio Aristóteles vai nos dizer e desconstruir essa mentalidade que política é coisa apenas de político. Aristóteles vai dizer no seu pensamento, ele vai afirmar que o ser humano é um animal político, né, por natureza, ou seja, nós já nascemos com essa semente da política, essa necessidade de dialogar, de discutir, né, de estar no coletivo e de visar pelo bem próprio e do coletivo, do outro. Então, nessa condição, a política não se restringiria, como diz o próprio Aristóteles, à dimensão do Estado, ou seja, só do Estado enquanto poder político, mas a vida da cidade como um todo. Ou seja, fazemos política, alunos, em todo o ambiente em que estamos, porque nós somos animais políticos, faz parte da nossa natureza. Assim podemos compreender, segundo a filosofia de Aristóteles,
que em vários ambientes nós fazemos política. Um exemplo específico dentro de casa. Quando fazemos política? Quando dividimos as tarefas. Quando o filho às vezes lava a louça para ajudar o pai ou a mãe, né? Ou quando ajuda a recolher a roupa do varal. Coisas simples, divisão de funções, é política. No trabalho, quando você não está contente com o salário baixo que você ganha, e os funcionários cruzam os braços e começam a fazer greve. Política, por melhores condições de trabalho. Na escola, quando há o Grêmio, quem nunca ouviu falar do Grêmio estudantil, quando os jovens decidem por exemplo, melhorias ali para eles em algum aspecto, isso é política. Né? No próprio bairro, quando a gente faz aqueles vídeos porque as estradas estão esburacadas, né? Cheia de barro, faltando asfalto, faltando lâmpada para deixar claro determinado lugar e mais seguro. Política. Ou seja, pensar na política é pensar em todo o cotidiano do ser humano e não apenas no votar, como é muito comum as pessoas acharem que só fazem política quando votam. Então, alunos, é dentro de um pouco dessas reflexões que iremos estudar em Sociologia esta semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.